Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso curso de CFE 246, Automação Industrial para o curso técnico em Eletrotécnica. Meu nome é Eric Matheus da Silveira Brito, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e esta é a aula 2, sobre relés eletromagnéticos. Nesta aula, vamos falar uma breve introdução sobre os relés eletromagnéticos e o seu princípio de funcionamento. Vamos dar alguns exemplos de aplicação dos relés e falar de alguns componentes que derivaram do princípio de aplicação dos relés. Bom, antes da evolução da automação industrial que nós conhecemos atualmente, com os CLPs, sensores industriais e etc., toda a lógica de controle e acionamento de processos industriais era feita com base em relés, né? Se a gente pensar que processos industriais eles existem desde a década de 50, né, 60, então esses processos já precisavam ser controlados desde antes. Naquela época não existia CLP, não existia alguns dos sensores que nós temos atualmente, né? A eletrônica de potência ainda não estava tão desenvolvida assim, que permitisse essas ferramentas, então toda essa lógica tinha que ser feita com base nesses relés. Contudo, fazer automação pensando nesses relés eletromagnéticos gerava quadros elétricos muito grandes e com muitos fios e conexões, se comparados a painéis atualmente com CLPs, né, que desenvolvem a mesma função, mas com uma quantidade bem reduzida de cabos, de componentes e etc. Aqui temos o exemplo, por exemplo, de um quadro para acionamento de uma bomba. Aqui nós temos um quadro para acionamento de 3 motores com partida indireta estrela-triângulo, e aqui tem um quadro com acionamento de um motor com chave compensadora, certo? Apesar desses quadros aqui aparentemente novos estarem bem organizados, com os cabos identificados, as canaletas e tudo, essa não é uma realidade que pode se encontrar na indústria, né? Na verdade, devido a essa grande quantidade de cabos e componentes e devido às grandes manutenções que são dadas nesses painéis, inevitavelmente nós podemos nos deparar com quadros muito bagunçados, muito desorganizados, o que dificulta a manutenção nesses quadros, né? Então esse é um grande problema de quadros com uma lógica de relés muito complexa, né? Com um grande número de componentes e fios. Não somente da lógica de relés, todo quadro elétrico muito grande, com muitos componentes, vai ter esse problema, né? Muitas vezes até por negligência do instalador. Mas essa era uma desvantagem dos relés eletromagnéticos se comparado hoje a um quadro que exerce a mesma função utilizando um CLP, por exemplo, né? Mas então, se essa lógica de relés ela é tão ultrapassada, por que ainda é importante estudar esse componente elétrico, né? Por que a gente não simplesmente vai direto para o estudo dos CLPs? Bom, a explicação mais básica é o custo menor. Se a gente para pensar em indústrias de pequeno porte, né, às vezes automatizar um processo ao ponto de utilizar um CLP ou de comprar sensores industriais para conectar esse CLP, atuadores, etc., pode ser custoso e o custo-benefício não compensa, né? Então, às vezes, utilizar poucos componentes como relés para fazer um quadro, uma automação, até mesmo para proteção e segurança daquele processo, pode ser mais viável. Uma segunda justificativa é que muitos quadros antigos ainda estão em operação e não foram modernizados, então facilmente a gente vai encontrar esse tipo de componente, esse tipo de quadro, de lógica de acionamento hoje na indústria, se a gente tiver que dar manutenção, por exemplo, uma operação que está em funcionamento há muitos anos. E por que trocar se ela ainda funciona bem, né? Muitas empresas pensam assim. E além disso, o relé não é totalmente obsoleto, pessoal, tá? Hoje, mesmo em sistemas modernos de automação, nós podemos utilizar relés como dispositivos de proteção, de segurança, como atuadores, entendeu? Então há ainda a necessidade. A diferença é que a lógica inteira de comando não é feita 100% à base desses componentes. E o princípio de funcionamento desses relés deu origem a outros componentes que estão presentes nesses sistemas de automação moderno, né? Como os contadores, relés de falta de fase, relés de sequência de fase e outros tipos de relés que são utilizados hoje em conjunto com
os CLPs, os sistemas mais modernos de automação. Então há sim uma necessidade de estudar esse tipo de componente elétrico, ok? Vamos entender então o princípio de funcionamento de um relé. Por definição, o relé é um interruptor eletromecânico com acionamento elétrico baseado no princípio eletromagnético, né? Então tem algumas expressões interessantes nessa frase aqui, vamos estudar elas uma a uma. Aqui eu tenho a representação elétrica de um relé, né? E aí a primeira expressão que chama a atenção nessa frase é a palavra interruptor. Ou seja, o relé ele funciona como uma chave. Ele interrompe ou ele permite a passagem de corrente elétrica em um circuito que alimenta uma carga elétrica. Essa carga pode ser um motor, pode ser uma bomba, um conversor, etc. Então, a função principal desse relé é permitir ou não a passagem de corrente nesse circuito de carga, certo? Então ele funciona como uma chave. E essa chave é uma chave eletromecânica. Isso porque esse relé é acionado eletricamente através da alimentação de uma bobina, certo? Então nós temos um circuito de alimentação da bobina do relé, que quando essa bobina é alimentada, ela fecha o contato, e nós vamos ver como que ela fecha esse contato, né, no circuito de carga. Perceba que aqui nós temos dois circuitos totalmente desacoplados, né? Esse é um circuito, essa tensão de entrada aqui normalmente ela difere muito dessa tensão de alimentação de carga, pode ser a mesma ou não, mas esses dois circuitos eles são eletricamente desacoplados. Isso é uma das vantagens do relé, né? Porque não há interconexão elétrica entre esses dois circuitos. Então, apesar desse relé ser acionado eletricamente, o seccionamento do circuito de carga ele é mecânico, né? Então é um contato mecânico que abre e fecha aqui. Por isso que essa é uma chave eletromecânica. E muitas vezes também ela vai ser chamada de eletromagnética, né? Uma chave eletromagnética. Isso porque esse contato mecânico que se fecha aqui, ele é acionado através de uma força eletromagnética que essa parte mecânica sofre devido ao campo magnético gerado uma vez que essa bobina é alimentada. Então nós alimentamos a bobina desse relé, essa bobina gera um campo magnético e esse campo magnético vai criar uma força eletromagnética que vai empurrar ou vai puxar, vai atrair ou vai repelir essa estrutura metálica, né, permitindo a abertura ou fechamento do contato. Então é assim que funciona um relé. Analisando de uma perspectiva gráfica, né, esse relé ele é constituído de contatos fixos, contatos móveis, a armadura, que é por onde passa a corrente do circuito de carga, uma mola que tem o papel principal de retornar esse relé para a posição original de quando ele é acionado, e a bobina de alimentação. Então, como é que ele funciona, certo? Aqui nós temos uma representação dos terminais do relé, né? E aqui nós temos indicado quem são esses terminais. Então, terminal 1 e 2 são os terminais de alimentação da bobina. O terminal 3 é o terminal comum, né? Aquele que não se move, ele está em contato com a carga. E o terminal 4 é um contato normalmente fechado, ou seja, com essa bobina desenergizada, esse contato inicialmente, essa armadura inicialmente está em contato com esse contato fixo número 4, e quando essa bobina é energizada, ela vai gerar um campo magnético e vai puxar a estrutura metálica para baixo, né? Então vai tensionar essa mola para cima. Esse contato número 4 ele deixa de conduzir essa corrente pela armadura e agora a corrente vai passar a circular pelo contato fixo normalmente aberto, de número 5, né? Vai passar por aqui. Quando a gente retira a energia dessa bobina, esse campo magnético desaparece e automaticamente a força eletromagnética que puxa essa estrutura metálica para baixo também some, e essa mola faz o papel de retornar esse contato para a sua posição de repouso, ou seja, esse contato que era normalmente aberto e fechou volta a ser normalmente aberto, e esse contato que estava aberto volta a ser normalmente fechado, né? Então, aqui a gente entende que toda vez, pessoal, que a gente fala que o relé, a bobina do relé foi acionada, nós estamos falando que todos os seus contatos,
eles comutaram de estado, ou seja, o que era normalmente aberto fechou e o que era normalmente fechado abriu, tá? Como a gente pode ver nesse exemplo aqui. Então, sempre que a gente pensar que o relé comutou, né, o relé foi acionado, a bobina do relé foi acionada, a gente pode concluir que os seus contatos comutaram. Algumas vezes vocês podem ouvir a expressão catracaram. É uma expressão mais popular devido ao crack que a gente ouve, né? O movimento mecânico da bobina faz um barulho, um crack, e muita gente fala catracar, o contator foi catracado, mas é uma expressão popular, ok? Nós vimos aqui a representação de um relé de 5 terminais, mas pode haver algumas variações na topologia desse relé, né? A primeira delas é com relação ao número de terminais. Esse relé ele pode ser de 4 terminais, pode ser de 5 terminais, tudo depende da quantidade de contatos que nós vamos ter, né? Um relé de 4 terminais, por exemplo, tem dois terminais para a alimentação da bobina e 2 terminais para um contato. O de 5 terminais possui 2 terminais para a bobina e os 3 terminais para 2 contatos, como a gente viu no exemplo anterior. E esses contatos podem ser NA, pode ser NF ou pode ser os dois, né? Eu posso ter tanto um relé de 4 terminais, por exemplo, eu posso ter ele tanto com o contato NA quanto com o contato NF. E mesmo o relé de 5 terminais, né, eu posso ter uma estrutura diferente daquela apresentada, de forma que eu tenha 2 contatos NA ou 2 contatos NF. Eu não sou obrigado a ter um e o outro, entendeu? A tensão elétrica que deve ser aplicada na bobina do relé também varia, né? O nível de tensão varia, pode ser 5 volts, 10 volts, 12 volts, 127 alternado, 220 contínuo. Esse tipo de tensão contínua alternada também varia, tá? E a corrente da armadura, né, que é o valor máximo que circula pelo contato de armadura do relé, é uma característica importante também. E isso está relacionado com ela é definida pelo circuito de carga. Nós precisamos saber, então, quanto de corrente aquele meu circuito de carga vai drenar, vai puxar, para que a gente escolha um relé que o seu contato, a sua armadura, consiga conduzir aquele valor de corrente. Certo, pessoal? Alguns exemplos de aplicação do relé aqui, nós temos aqueles relézinhos para circuitos eletrônicos, né, em plaquinhas eletrônicas, placas de circuito impresso, né? Então aqui tem um de 5 terminais, um de 4 terminais. Esses relés costumam ter uma tensão de alimentação da bobina a nível de placa, 3,3 volts, 5 volts, 7, 9, 12, né? Temos uns fusíveis automotivos, né, que são ligados no painel elétrico, no carro, sistema de ar-condicionado e etc. É bem comum encontrar desses fusíveis, fusíveis não, desses relés, né? E nós temos alguns relés para painel elétrico, que ele tem a conexão aqui para trilho DIN, né, que é aquele trilho padrão de painéis elétricos. Seria utilizado por esse relé aqui é chamado de relé de interface, tá, pessoal? Tem aqui a alimentação da bobina A1 e A2, que são os terminais da bobina, e aqui os contatos. NO de normally open, ou NA de normalmente aberto, né? E NC de normally closed, ou normalmente fechado. Então, isso aqui seria um relé com 2 contatos de 5 terminais, digamos assim, né? 2 de alimentação e os 3 terminais aqui, o comum, e o NA e o NF. Além desses relés convencionais, né, que a gente viu o princípio de funcionamento, eles deram origem a uma gama de outros componentes que partem do mesmo princípio de funcionamento e por isso às vezes carregam o nome de relé ou às vezes carregam o nome de outro componente, né? Como é o caso dos contadores de potência, os relés térmicos, relés temporizadores e uma gama de relés de proteção, como de falta de fase, de sequência de fase, sub-sobretensão, sub-sobrecorrente, etc. Nós vamos ver pinceladamente um pouco sobre esses componentes nesta aula, mas nós teremos um curso de comandos elétricos que nós falaremos especificadamente de cada um desses componentes. Perfeito, pessoal? Então vamos dar só uma pincelada em cada um deles agora. Bem, o contator. O contator é um tipo especial de relé projetado para operar com carga de potência elevada, principalmente porque naqueles relés que a gente viu, a gente só tinha um contato de chave, né? Então seria com um circuito monofásico, por exemplo. A grande maioria desses relés eles vão ter 3 terminais de potência, né? 3 terminais de carga.
que a gente chama de contatos de força ou contatos de carga, por onde a alimentação trifásica deve vir, né? E eles também vão ter contatos auxiliares, que esses contatos auxiliares são utilizados em lógicas de comando elétrico para fazer a partida de um motor, para fazer o selo, o intertravamento de um motor, que são lógicas de comandos que a gente também vai estudar nesse curso de comandos elétricos, certo? E o número de terminais de força, ele também pode variar. A gente pode ter um contador de potência monopolar, bipolar, tripolar, mas na grande maioria das vezes o tripolar é o mais comum. O que vai variar mesmo nesses contadores são o número de contatos auxiliares. Nós podemos ter um contador sem nenhum contato auxiliar, um contador com um contato auxiliar, por exemplo, aqui tem 3 contatos de força, um contato auxiliar e o contato da bobina. A gente pode ter um outro contator com 4 contatos auxiliares, né? Tem a possibilidade também, no caso desse contator aqui, de eu comprar um módulo de contatos auxiliares e encaixar nesse contator, encaixar nessa superfície elevada aqui, de forma a eu aumentar o número de contatos auxiliares disponíveis, caso eu tenha interesse, né? Aqui nós vemos que nós temos um contato auxiliar, o 21 e o 22 aqui. Essa nomenclatura nós também veremos no outro curso de comandos elétricos, mas essa seria a ideia de um contator. A bobina desses contatores, assim como dos relés, ela pode ser acionada em vários níveis de tensão, corrente contínua alternada. Isso porque, pessoal, isso muitas vezes está relacionado com a tensão que você tem disponível na sua instalação. Vamos supor que você queira acionar um motor em 220 e lá nesse seu local de instalação você só tem a tensão 220. Então você precisa de um contator que a bobina dele seja alimentada em 220. Ou você tem um motor que você quer acionar ele em 127, tem o mesmo contator para uma bobina em 127. Vão existir bobinas também de tensão contínua, tá, pessoal? 12 volts, 24 volts, justamente para poder adequar todos os níveis de tensão possível que você deseja acionar o seu contator. Muitas vezes, só que se a gente para pensar que, por exemplo, a gente quer acionar um motor elétrico e a gente viu que o circuito da bobina e o circuito de carga eles são desacoplados, né? E muitas vezes a lógica de comando, aquele circuito que você tem para comandar o seu acionamento, ele não tem potência suficiente para alimentar o seu motor. Então é por isso que a gente utiliza esses contatores. A gente tem um circuito de potência baixa para alimentar a bobina do contator e nós temos um outro circuito de potência elevada para fazer o acionamento da carga mais pesada, um motor aí de 10 cavalos, 100 cavalos, etc, né? Então esses contatores eles vão fazer o papel de interfacear, né? De fazer a interface entre o circuito de controle, onde está presente toda a lógica de contatos com os contatos auxiliares, com outros tipos de relé, com a bobina do contator e etc. E o circuito de carga, que é por onde vai passar a corrente de carga do motor ou da outra carga que você queira acionar. Aqui está o princípio de funcionamento desse contator, né? A estrutura interna dele, a gente sabe que o princípio de funcionamento ele é o mesmo. E aqui ó, tem um corte real desse contator. Né? O que a gente percebe aqui? Ó? Esses contatos aqui de cima, ó, esse e esse são onde vai entrar a alimentação trifásica. Aqui a gente tem a bobina, e quando a gente alimenta essa bobina, ela vai criar uma força eletromagnética que vai empurrar essa superfície metálica para cima. Quando ela empurra, esses contatos móveis eles vão entrar em contato com os fixos, né? E aí aqui vai fazer surgir, ó, quando essa estrutura sobe, esse cara entra em contato com esse cara entra em contato com esse cara entra em contato com esse. Então, a minha alimentação RST, né, da minha fonte trifásica, por exemplo, que eu entro aqui no lado da linha, né, eu entro com RST aqui, ela vai sair aqui no lado da carga. Esse RST vai passar para cá, então eu vou ter essa fonte do outro lado do contator. Então, é uma chave eletromecânica trifásica. Perfeito? Funciona com base no princípio do relé eletromagnético. Quando eu cesso a alimentação dessa bobina, essa parte móvel, essa mola, ela cessa, né? Então essa força eletromagnética cessa, essas molas vão empurrar essa estrutura móvel para baixo, esses contatos vão abrir. Tá? E aí,
aqui nessa figura não está representado os contatos auxiliares, mas eles funcionam de forma similar, acoplados a essa estrutura móvel. Então, sempre que a bobina do contator é alimentada, todos os contatos, tanto os de força quanto os auxiliares, eles vão comutar o seu estado. Então, tudo que é normalmente aberto vai fechar e tudo que é normalmente fechado vai abrir. Um detalhe é que os contatos de força do contator são sempre normalmente abertos, porque você quer sempre controlar o fechamento de um circuito. Você quer que naturalmente aquele circuito, por drenar uma corrente muito elevada, você quer que aquele circuito naturalmente seja aberto e você controle o acionamento dele. Já os contatos auxiliares, eles podem ter tanto NA quanto NF, depende da lógica que você quer utilizar no seu acionamento, ok? Uma outra derivação dos relés eletromagnéticos são os relés térmicos ou relés de sobrecarga. Esse tipo especial de relé, apesar de levar o nome de relé, ele não funciona no princípio de alimentação da bobina, né? Ele não é eletromagnético. Ele é um dispositivo de proteção contra a corrente de sobrecarga. Essa corrente é uma corrente que tem um valor elevado, de 3 a 5 vezes o valor da corrente nominal, decorrente de alguma falha no circuito, né? Alguma ligação feita incorreta, é uma falta de fase no motor que gira com uma fase a menos, é um aumento da carga no eixo do motor, alguma coisa que provoca uma elevação indevida de corrente no circuito. Quando isso acontece, é necessário, quando essa corrente ela sobe de valor, ela aos poucos ela vai esquentando as bobinas do motor, o que pode provocar um derretimento da isolação elétrica das bobinas. Isso pode acabar prejudicando também os condutores que estão alimentando esse motor e inevitavelmente levar a uma falha maior, prejudicando tanto o motor quanto a instalação, quanto o operador que está próximo, né? Então é um dispositivo de proteção contra essas correntes de sobrecarga. Ele vai ser sempre utilizado em circuitos com motores elétricos. É imprescindível a utilização de relés de sobrecarga, justamente porque motores estão muito susceptíveis a correntes de sobrecarga, pessoal. E eles não vão funcionar com o princípio baseado no princípio de bobina, no princípio eletromagnético. Eles têm um princípio de funcionamento bimetálico de dilatação. O que seria isso? Imagina que aqui eu tenho o contato por onde está passando a minha corrente do motor, né? Essa aqui eu vou chamar de corrente de carga. Quando essa corrente sobe de um valor acima da nominal, como ela está envolvendo esse contato metálico aqui, ó, ele vai esquentar esse contato. E esse contato ele é constituído de uma parte fixa e de uma parte móvel, né? Como essa parte está fixa e essa está móvel, quando ele esquenta e ele dilata, ele acaba empenando um pouco para o lado, né? Torcendo um pouco para o lado, e quando ele torce, ele acaba empurrando uma estrutura, e essa estrutura está ligada a uma outra estrutura móvel, com uma mola aqui, ó. Perceba que inicialmente, quando não há sobrecarga, essa estrutura fixa ela está em contato com esse terminal, ou seja, isso aqui é um NF, um contato normalmente fechado, e aqui nós temos um NA. Quando esse relé percebe essa sobrecarga, através desse princípio de dilatação bimetálica, esse contato que era NF abre e esse contato que era NA fecha, né? Então aqui nós temos a atuação do relé térmico, né? Como mostra esse gifzinho aqui, ó. Ele permite a passagem de corrente à medida que esse contato bimetálico ele vai esquentando, ele abre, interrompendo a passagem de corrente, né? Então seria uma proteção bimetálica para correntes de sobrecarga. Outro tipo de relé que nós temos são os relés temporizadores, pessoal. São dispositivos com capacidade de realizar operações de chaveamento com manutenção de tempo, manipulação do tempo, ou seja, nós podemos programar quando que nós queremos que a bobina catraque, que a bobina comute os estados do relé. Então esse tipo de relé aqui ele não é usado diretamente como contato de força de um motor, né? Mas a gente pode utilizar os seus contatos auxiliares para fazer o acionamento da bobina de um outro contator, por exemplo. Então aí a gente já percebe que a gente está utilizando
lógica de contato, né? Utilizar um relé temporizador para fazer um acionamento temporizado da bobina de um contator para acionar um motor elétrico. Então a gente já começa a entender como é que funcionam os circuitos de comandos elétricos. Existem dois tipos de relés temporizadores, pessoal. Tem o relé com retardo ao ligar e o relé com retardo ao desligar, né? Qual que é a diferença entre eles? O relé com retardo ao ligar, que a gente chama de T-on, quando você alimenta a bobina do seu contator, no momento que você alimenta essa bobina, no instante de tempo T que você alimenta, ele não vai catracar, ele não vai comutar os seus estados, normalmente aberto, normalmente fechado, o que for, nesse instante de tempo. Ele vai esperar um tempo T que é programável, tá? Aqui a gente consegue ver, ó. Cadê? Aqui a gente consegue ver uma escala de tempo, onde a gente consegue programar esse relé, né? E aí ele vai acionar a sua bobina num instante, após passado um instante de tempo T que a gente programou. Por isso que é retardo de iniciação. Então, se a gente programa esse relé, por exemplo, para 10 segundos, a gente alimenta a bobina dele, passados 10 segundos, aí sim ele comuta os seus estados. Quando a gente corta a alimentação da bobina, automaticamente a gente volta os estados para a sua posição natural. Detalhe que se durante esse intervalo de tempo aqui, ó, a gente corta essa tensão da bobina, ela vai para zero, né? Essa contagem ela é reiniciada, perfeito? E outro tipo de relé temporizador é o T-off, né? É um relé com retardo ao desenergizar. Como que ele funciona? No momento que a gente alimenta a bobina do relé, instantaneamente os seus contatos são comutados. Mas quando a gente desliga, né, no momento que a gente desenergiza essa bobina, ela espera um tempo T também programável até ela comutar os estados do relé, tá? Os seus contatos. Essa né, é o princípio de funcionamento dele, mas também é uma desvantagem, porque durante esse tempo T aqui, ó, a gente não tem controle sobre esse estado do relé. A gente já mandou desligar a bobina, mas durante esse tempo T ela vai esperar esse tempo T para esse contato ser desenergizado. Então, normalmente é preciso ter uma forma emergencial de desligar um motor elétrico, por exemplo, se você não puder esperar esse tempo T, né, numa situação adversa. Então, temos que tomar cuidado com o T-off. Por fim, a gente tem alguns outros relés de proteção, né? Hoje existe relé praticamente para tudo, pessoal. Uma gama extensa de relés que são utilizados, né? Então, e todos eles são com base nos relés convencionais. Eu quero aqui só mostrar para vocês um outro tipo de relé de proteção que nós temos, né? Que são o relé de falta de fase. É um relé que indica que houve perda de uma das fases do circuito, normalmente trifásico, né? Então, por exemplo, nós temos 3 fases entrando nesse relé aqui, ó. Fase RST lá, ó, do sistema trifásico. E ela está alimentando um motor elétrico. E o motor elétrico está girando. Se uma dessas fases cai enquanto o motor já está girando, o motor não para de girar. O motor de indução ele não para de girar, ele continua girando, só que ele vai acabar puxando das outras duas fases uma corrente muito maior. E o que isso ocasiona? Uma corrente de sobrecarga. Né? Então, se a gente tiver, por exemplo, um relé de sobrecarga nesse circuito, o relé de sobrecarga vai desenergizar o circuito. Porém, não é desejado que a gente chegue até esse ponto de esperar o relé térmico acionar. A gente pode utilizar um relé de falta de fase que vai indicar para nós que houve aquela falta de fase e o circuito vai ser desenergizado antes que ocorra uma corrente de sobrecarga. Um outro tipo de relé que nós temos é o relé de sequência de fase. Né? É um relé que indica que houve inversão da sequência de fase do circuito trifásico. Vocês devem lembrar que o circuito trifásico, as correntes são defasadas em 120 graus entre si, e a gente pode ter a sequência ABC, girando no sentido horário, ou a sequência ACB, girando no sentido anti-horário, ou vice-versa, né? Uma girando no sentido, outra girando no outro. Em motores de indução, pessoal, quando a gente tem, né, quando a gente quer que o motor gire para um lado, e a gente quer reverter aquele sentido, basta que a gente troque duas fases do motor para que a gente justamente faça essa inversão da sequência de fase. Só que muitas vezes
uma aplicação de motor elétrico, essa inversão ela não é desejada, porque você pode causar problemas no seu processo. Você tem uma esteira, por exemplo, que faz que o motor precisa girar em um sentido para levar os objetos sempre numa mesma direção. E se você sem querer inverte, você deu manutenção no motor lá, e na hora de refazer a ligação, você ligou na sequência invertida, você, ao invés de levar esses componentes da esteira transportadora para uma direção, você vai levar na direção contrária. Isso pode ser danoso, prejudicial e etc. Então a gente utiliza relés de falta de fase para identificar isso e, se a fase for invertida, desconectar o circuito. Temos relés de subsobretensão, que eles vão ser sensíveis à tensão de alimentação e vão identificar se ela variou mais ou menos do valor nominal dela, né? Aqui a gente tem se a gente der um zoom aqui, a gente consegue ver aqui que a gente programa nessa tensão o valor máximo e o valor mínimo para o quanto que a gente quer em porcentagem do valor nominal, tá? E a gente, da mesma forma, a gente tem os relés de sobrecorrente, né? Eles vão funcionar no mesmo princípio do relé de falta de fase. Nós vamos ter uma corrente máxima, uma corrente mínima, que a gente programa, né? Quantos por cento que a gente permite um aumento dessa corrente. E se ele identificar uma sobrecorrente ou uma subcorrente, ele vai cortar a alimentação do circuito. São relés de proteção para manter a boa integridade tanto para os componentes elétricos quanto para o instalador. Bom, pessoal, neste ponto, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, né, e convidá-los a acessar as redes sociais do nosso laboratório, o GCEP. Né? Quem ainda não conhece, por favor, entrar em contato e não deixe de curtir esse nosso canal no YouTube, vai ajudar muito a gente. Bom, pessoal, ficamos por aqui e até a próxima aula.